Capítulo 6 do Livro dos Médiuns, item 108. As considerações precedentes acrescentaremos o exame de alguns efeitos de ótica, que deram lugar ao singular sistema dos espíritos glóbulos. Nem sempre é absoluta a limpidez do ar e ocasião há em que são perfeitamente visíveis as correntes das moléculas aeriformes e a agitação em que as põe o calor. Algumas pessoas tornam isso por aglomerações de espíritos a se agitarem no espaço. Então, quando você aperta o olho, olha diante da luz, depois você olha para outro local, ou está concentrado lendo, ou está muito chateado, principalmente depois de estar muito chateado, depois da contrariedade, você começa a ver um monte de bolinhas, às vezes umas minhoquinhas passando assim. Às vezes na hora que você acorda, você está olhando para a parede, está tudo escuro, mas você vê essas bolinhas. Então tem várias situações que você vê umas bolinhas. Aí que a pessoa estava falando de espírito glóbulo. Isso é problema de fígado, a pessoa tem que tratar o fígado quando vê essas bolinhas. E principalmente é o pré-catarata. Quem vê isso está correndo o risco de ter catarata. Então, para a homeopatia é um sintoma importante para se prevenir uma catarata antes que ela se instale. Então a família está mostrando aqui que vai trazer mais explicações ainda mais detalhadas sobre a visão dessa situação. Basta você cite a sua opinião para que ela fique desde logo refutada. Há, porém, outra espécie de ilusão, não menos estranha, contra a qual bom é também se esteja precavido. Então essas situações, achar que está vendo, mas não tem lógica com a realidade, então a gente tem que parar, observar e andar com muita cautela, comentar com muita cautela. E é lógico, se você procurar uma casa espírita com as pessoas que são treinadas e preparadas para trazer orientação mediúnica, elas terão que saber te explicar isso aqui. E é importante que saibam. E aqui agora a gente está deixando bem claro mais dois conhecimentos. Além do Kardec vai dizer que não é espírito glóbulo, também é sintoma que o seu fígado não está bom e que você está prestes ou está em iminência de desenvolver uma catarata. O humor aquoso do olho apresenta pontos quase imperceptíveis que hão perdido alguma coisa de sua natural transparência. Esses pontos são como corpos opacos em suspensão no líquido, cujo movimento eles acompanham. Então, como o nosso olho tem aquele corpo aquoso, qualquer movimento que a gente faça, eles vão fazer, e dependendo da situação, nas terapias naturais a gente fala, se o sangue estiver muito sujo, então seus olhos também estarão sujos. E aí você vai ter essas percepções estranhas, achando que está vendo espírito, mas é importante você refletir. Produzem no ar ambiente e à distância, por efeito do aumento da refração, a aparência de pequenos discos cujos diâmetros variam de 1 a 10 milímetros e que parecem nadar na atmosfera. Pessoas conhecemos que tomaram esses discos por espíritos que as seguiam e acompanhavam por toda parte. Aí é uma ilusão também, uma superstição e uma falta de informação. É importante que as pessoas procurem se informar. E, lógico, vai ter 1001 formas de você se informar. E o problema é onde você vai buscar essa informação e de que forma essa informação vai chegar para você. E depende também do conhecimento da pessoa. Essas pessoas, no seu entusiasmo, tomavam como figuras os matizes da irisação, o que é quase tão racional como ver a figura na Lua. Uma simples observação fornecida por essas pessoas mesmos as reconduzirá ao terreno da realidade. Era comum a gente, quando era criança, ficar olhando para a Lua e tentar achar a imagem de São Jorge. E ficou isso para a nossa infância toda. Principalmente noites de lua cheia, a gente ficava lá olhando para tentar achar aquela imagem. Passado o tempo, as minhas primas mais velhas foram estudando e viram que aquilo ali eram crateras na lua que refletiam
E devido à grande distância, à disposição dessas crateras, a gente percebia com a imagem que nós quiséssemos criar. E isso foi uma decepção muito grande, porque a gente olhava, São Jorge mora na Lua. E aí, quando trouxe a informação técnica, ficou sem graça. A gente olhava para a Lua e ela não tinha mais aquele encanto das crianças ali do interior, com poucas informações sobre aquilo que estavam se vendo. Hoje as crianças da cidade, dificilmente eles verem a Lua, porque as cidades estão sempre iluminadas, e não tem mais essa abstração, essa criatividade gostosa das crianças, porque já são massificadas de um universo de informações enormes. Mas é o processo evolutivo da humanidade. Como no filme Capax, o rapaz fala, mas qualquer um no meu planeta, com entre 7 e 10 anos, saberia descrever sobre isso para vocês. E o médico fica tão assustado, porque ele, sendo médico, não tinha aquele conhecimento de astronomia. Falou, mas como que lá as pessoas sabem isso? Mas por que vocês não sabem aqui? Então a pergunta é a mesma, só muda o tom e o foco. A gente precisa de informação. A gente precisa... Pulei aqui. É isso aqui que a gente estava. Passou lá. 13. Os aludidos discos ou medalhões, dizem elas, não só as acompanham, como lhes seguem todos os movimentos. Vão para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo ou param, conforme o movimento que elas fazem com a cabeça. Isto nada tem de surpreendente. Conforme já foi explicado antes, são substâncias que tem dentro do seu próprio globo ocular, em algumas situações, que você está vendo elas que não deveriam ver. Isso pode ser tratado e incomoda a pessoa. A pessoa fica muito incomodada com esses glóbulozinhos. Uma vez que a sede da aparência é o globo ocular, tem ela que acompanhar todos os movimentos do olho. Se fossem espíritos forçosos, seria convir em estarem eles adstritos a um papel por demais mecânico para serem inteligentes e livres. Óbvio, é uma substância que está dentro do seu próprio olho, então isso vai provocar o movimento. Se fosse alguma coisa muito externa, aí para fazer todos aqueles movimentos conforme você se move, era uma coisa bem desagradável, né? Que esforço que tem que fazer esse espírito para acompanhar o movimento do seu olho. Nem mais o seu movimento físico, é o movimento do olho. Você olhou para um lado, olhou para o outro, ele tem que estar acompanhando para fazer todos aqueles movimentos. Portanto, a gente não é um espírito glóbulo. Papel bem fastidioso, mesmo para os espíritos inferiores, e pois uma com mais forte razão incompatível com a ideia de fazermos dos espíritos superiores. Então, o que ele está dizendo está claro para a gente. Seria muito cansativo para os espíritos, muito incomodante para eles estar diante de uma pessoa o tempo todo, fazendo todo o movimento que o olho dela faz para incomodá-la. Não é coisa de espírito, é coisa de problema físico. A pessoa está com um adoecimento que precisa ser tratado, precisa ser revisto. Verdade é que alguns tomam por maus espíritos os pontos escuros, ou moscas amauróticas. Esses discos, do mesmo modo que as manchas negras, têm um movimento ondulatório, cuja amplitude não vai além de um certo ângulo, concorrendo para a ilusão à circunstância de não acompanharem bruscamente os movimentos da linha visual. Mas outra situação, eles não vão, conforme você movimenta o olho, eles vão fazer um movimento mais lento, porque o olho vai ter uma velocidade de movimentação e a velocidade deles, mesmo estando dentro do globo ocular, vai ser menor. Não é para a gente ficar tão preocupado. Procure se tratar e evitar problemas futuros. Bem simples é a razão desse fato. Os pontos opacos do humor aquoso, causa primária do fenômeno, se acham, conforme dissemos, como que em suspensão e tendem sempre a descer. E mais uma situação, eles vão sempre, quando eles estão em suspensão, eles tendem sempre a descer.
O movimento é sempre para baixo, raramente o movimento é para cima. Quando sobem, é que são solicitados pelo movimento dos olhos, de baixo para cima. Chegados, porém, a certa altura, seu olho se torna fixo, nota-se que os discos descem por si mesmos e depois se imobilizam. Então, ele está descrevendo os movimentos que essas pessoas achavam sobre os espíritos glóbulos. E o Kardec é muito minucioso na hora de fazer essas descrições, para que as pessoas possam entender e perfeitamente compreender o fenômeno que estava acontecendo. Extrema é a modalidade deles. Portanto, basta um movimento imperceptível do olho para fazê-los mudar de direção e percorrer rapidamente toda a amplitude do arco, no espaço em que se produz a imagem. Você mexeu o olho, essas bolinhas se mexem também. Você parou o olho, às vezes elas continuam mexendo. Porque não depende de um controle externo. São substâncias que estão em suspensão no globo ocular, vamos dizer assim, e você está percebendo aquilo ali. Ah, mas eu percebo que ela está à distância. Tá. Você vai perceber de acordo com aqueles adoecimentos que você tem, onde elas vão estar. De todo jeito, é uma falsa evidência ou uma falsa visão de algo. Não tem aquele objeto ali para você ver. Enquanto não se provar que uma imagem tem movimento próprio, espontâneo e inteligente, ninguém poderá enxergar no fato de que tratamos mais do que simples fenômenos ópticos ou fisiológicos. Então, não tem uma lógica, ninguém vai conseguir provar, pelo menos até agora, que esses objetos têm movimento próprio, espontâneo e inteligente. Eles são subordinados à mente da pessoa, são subordinados a uma série de fatores físicos. E não é um fenômeno espírita propriamente dito. O mesmo se dá com as centelhas, que se produzem algumas vezes em feixes mais ou menos compactos pela contração do músculo dos olhos, e são devidas provavelmente à eletricidade fosforescentes da íris, pois que são geralmente adstritas às circunstâncias do disco desse órgão. Essa questão de centelhas é a contaminação por mercúrio. Mercúrio, ele sente que sai chispa do olho. E a pessoa sente que sai chispa do olho. E quem percebe o olhar de uma pessoa contaminada por mercúrio sente um olhar muito agressivo. Um olhar que perpassa a alma, como algumas pessoas dizem. Então, é mais uma situação que pode ser tratada. Tais ilusões não podem provir senão de uma observação incompleta. Quem quer que tenha estudado a natureza dos espíritos, por todos os meios que a ciência prática faculta, compreenderá tudo o que eles têm de pueril. Então, todos esses fenômenos aqui, quem já estudou o livro, quem está estudando o livro dos médiuns mais para frente, mais para trás, já observou que a espiritualidade se ocupa de coisas úteis. E até para aqueles que vêm para atormentar, não vão querer atormentar a pessoa criando essas bolinhas. Agora, se complicar o fígado, as bolinhas aparecem. Então, não é uma mediunidade de evidência, não é espírito. Do mesmo modo que combatemos as aventurosas teorias com que se atacam as manifestações quando essas teorias atentam à ignorância dos fatos. Também devemos procurar destruir as ideias falsas que indicam mais entusiasmo do que reflexão. E aqui é importante. O que nós estamos vendo, o que nós estamos percebendo na fala do Kardec é tirar das pessoas as ideias pouco edificantes para a doutrina espírita. Isso que nós temos que entender. Então, se não tem lógica, se não tem jeito de ser daquele jeito, vamos nos esclarecer, vamos procurar observar, é um sintoma importante. Provavelmente as pessoas que têm esse problema, ao se tratarem, eles vão melhorar as suas percepções, porque eles já têm a credulidade na alma. Eles acreditam que é algo transcendente. Então, ao se tratar, ele vai ter percepções diferenciadas, que a gente sabe que o tratamento homeopático produz percepções diferenciadas para nós. Nada de sobrenatural, nada de fantástico, de muito transcendente, mas modifica as nossas percepções, de acordo com o nosso conteúdo interno, com a nossa necessidade. Tanto para perceber mais, quanto para perceber menos, de acordo com a nossa necessidade. Por isso mesmo,
mais dano do que bem causam com relação aos incrédulos, já que de si estão dispostos a buscar o lado ridículo. Então, as pessoas que são incrédulas com relação à doutrina espírita, ao relatar para eles espírito glóbulo, a pessoa vai estar se expondo a uma espécie de ridículo, porque para eles não faz sentido, e logicamente.